De volta com o Caleidoscópio. No programa de hoje, o nosso bate-papo envolve aqui sentimento e racionalidade. Tem muita gente que analisa muito antes de tomar qualquer decisão. Alguns agem aí com o coração e outros com a cabeça, né? Mas por que algumas escolhas e decisões envolvem mais o coração? É possível exercitar e ser mais racional e mais humano? Qual a distância entre razão e emoção? Ser muito emotivo ou racional pode ser prejudicial em algum aspecto? Este é o papo de hoje. Fique ligado aqui com a gente e participe, comente. E aí, é possível, gente, a gente tentar minimizar um pouco essas relações? O que vocês acham? Bom, eu acho que o nome da banda veio a calhar, assim. Tricô moderno, né? Uma prática tão antiga do tricô, mas que tem um entrelaçamento aí com outras coisas, né? Eu acho que razão e emoção é um pouco assim também. É um entrelaçamento que não tem como se separar, né? Ótimo. Quer complementar? Sim, claro. É bem interessante da gente perceber que como a própria Alice falou, né, as caixinhas, não tem como a gente separar, agora eu estou sendo plenamente racional e agora eu estou sendo emocional, né? Em algum momento isso vai se misturar, né? E a gente, isso se dá de uma maneira, normalmente a gente vai mais para um lado, mais para o outro, conforme o contexto de vida, conforme nossas experiências, né? Mas como o próprio colega colocou, em algum momento ele percebe que, né, apesar de ter sido uma escolha da profissão extremamente racional, ele escolheu aquilo que encantava a ele. Então, é bem importante isso ficar muito claro, que não tem como a gente separar razão de emoção. A gente vai lidar ali com as duas coisas, né? Sim, com esse equilíbrio e as medidas. Tender mais para um lado ou tender mais para o outro, né? Mas não tem como separar. E sabe o que eu... Fica à vontade, não? Fica à vontade. Não, porque eu queria só acrescentar, eu acho que assim, não tem nenhuma garantia, eu acho que você agir racionalmente ou emocionalmente, se não há garantia de se você vai alcançar o seu objetivo ou não. Acho que no caso do Guilherme, por exemplo, deu super certo, né? Sim. Mas eu acho que ele teve agora um pouco esse insight, né? De que o racional às vezes combina bem com o emocional, né? Sim. Mas não tem como a gente garantir que uma atitude vai levar a algum lugar específico, né? A vida é um pouco imprevisível. E dosar, assim, às vezes, esses excessos, né? Às vezes eu sou muito emotiva, como ela mesma se classifica, ou eu sou muito racional. É possível dosar e treinar para ser menos, equilibrar um pouco essas coisas? É possível? Bom, eu acho que isso tudo também depende da circunstância, né? Não acho que numa circunstância pessoal você precisa avaliar o que é melhor, né? Como na profissional, geralmente você precisa ter uma certa neutralidade, né? Ter mais objetivo, mas acho que é importante dosar, mas isso depende da circunstância, né? Rúbia, e você, assim, que você realmente até escreve muito, né? Você encontrou na escrita uma válvula aí para escapar essas emoções, assim. É uma forma de tentar amenizar até excessos? Você sente isso? Sinto muito, porque na verdade eu sou muito sensível, mas uma das maneiras que eu fiz para poder me adaptar ao mundo, né, à vida real, para poder conseguir assim suportar essa sensibilidade. Eu fiz 5 anos de terapia, então me ajudou muito, porque eu aprendi muito a lidar, mecanismos de lidar, olha, não é pessoal. Olha, você pode ser sensível, mas você tem que ter um pouco de racionalidade, porque senão fica uma loucura e você passa a ser uma pessoa descontrolada, e você não pode ser assim. Então, às vezes, quando você sabe que você tem que ser racional, mas seu sentimento ainda tá lá, você tá com a folha, você escreve, eu escrevo no meu site, assim, eu acho que dá super certo, porque é uma maneira de você compartilhar com os outros sentimentos, e quando tá na sua cabeça, fica tão mais confuso, sabe? Fica tão maior, não sei se vocês têm essa impressão também, mas fica 1000 vezes maior do que de verdade é, e quando você bota na folha, fica tão organizado, e às vezes você lê e você entende o que realmente tá passando na sua cabeça, olha, não era tão grande, não era tão complicado, eu só tô sentindo isso, e pronto, e saber também o tempo dos sentimentos, eu acho. Porque às vezes a gente se sente fraca por ser sentimental. Eu tinha muito essa impressão minha, sabe? Às vezes quando eu começava a chorar,
Às vezes pessoas racionais e às vezes as que não entendem tanto a sensibilidade, chegam e falam, nossa, mas que frescura. Muito, falam isso muito. Nossa, mas que frescura, nossa, essa menina tá chorando à toa, que boba. Mas não é assim, que a gente quer assim, a gente sabe que a gente tá sentindo muito fundo. Só que a gente precisa de dosar isso para poder não ficar uma coisa exagerada. Então, realmente, eu acho que mecanismos são necessários, porque ser um ou ser outro demais, a gente não dá pra Sofre certo, um não. pouco, né? Você também sente isso, assim? Já teve essas dificuldades, até a questão do controle, assim, do autoconhecimento? Eu queria muito ter um autocontrole, né? Queria saber como fazer isso. E o que eu faço, assim, eu pego a fotografia e me expresso nela. Tudo que tá aqui dentro, me sufocando, eu coloco pra fora pela fotografia. Então, acontece muitas vezes de eu sair por aí para fotografar. Eu chamo alguma amiga, ou então eu chamo alguma família que eu conheço para poder me expressar ali. Porque quando é um trabalho, um contrato fechado, você tem que seguir, né, aquilo que eles te pediram. Então, quando eu pego algumas pessoas assim, eu vou lá para me expressar, para aliviar. Que legal. Eu tenho a fotografia aqui... como uma terapia, né, para mim. Pois é, isso é interessante, que a gente tem as duas situações aqui, né? No texto ela se encontra, na fotografia ela se expressa. E você, Guilherme? Ela tem o mecanismo da escrita, a Ginelli da fotografia. Eu acho que para mim o que funciona, eu falo muito sozinho. Olha só que loucura. E aí eu acho que eu consigo expor bem as minhas emoções, só que realmente só para mim. E eu consigo colocar em prática, ponderar tudo que eu escutei de mim mesmo. E aí funciona, realmente faço isso no dia a dia. Acho que a válvula de escape cada um tem uma, né? A minha é essa e realmente funciona. Mas eu tenho os meus momentos de descontrole, ouvindo música, vendo seriado, vendo filme. Porque música é emoção pura também, né? De chorar assim, desesperadamente. Todas as três formas têm a ver com uma certa escuta de si mesmo, né? Tanto na escrita, na fotografia, quanto falar sozinho. Verdade. Né? Exatamente, ótima reflexão. Agora, se a gente pensar nesses lugares e essas situações que nos levam, né, para algumas situações assim mais racionais ou mais emocionais. Falamos a respeito da profissão, né? E eu acho que um ponto principal que a gente poderia ir são os relacionamentos, né? Onde isso se dá de uma forma muito forte. E aí, no relacionamento, assim, quais os pesos tanto da emoção e da racionalidade em um relacionamento? Bom, eu acho que para falar de relacionamento não dá para ser tão racional, né? A gente sabe como que as coisas funcionam. Eu acho que pesar assim, o racional e o emocional é muito complicado, né? Pesar assim numa balança, como se fosse uma coisa quantitativa, né? Porque a gente sabe que não é. Mas eu acho que há de se haver uma dosagem mesmo também no relacionamento, né? Às vezes um relacionamento assim com uma carga emocional muito incontida, eu acho que fica muito difícil. Ou um relacionamento que a gente poderia colocar esse nome, né? Que contém muita frieza, eu acho que para algumas pessoas também não seria suportável. É aquela história, então, de que tudo em excesso realmente faz mal, né? Acho que sim. De qualquer dose direta. Acho que sim. Joana? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando basicamente do relacionamento com a gente mesmo, né? Tudo aquilo que a gente expressa com o outro, a forma como a gente se relaciona com o outro, ela é um reflexo daquilo que está internamente, de como a gente faz com a gente mesmo, né? E nesse ponto, o pessoal fala de uma coisa importante, aparece muito essa fala aqui, né? Que é a questão do autocontrole, do controle. E eu queria só colocar um contraponto aqui, né? Tudo aquilo que a gente busca controlar, né? Normalmente aquilo vai sair em algum momento do controle. Né? Então, o ideal é a gente buscar uma maneira de identificar, né? E como trabalhar, como vocês fizeram, né? Você identificou ali, você identifica os seus momentos, e aí como que você pode desenvolver, quais são as ferramentas que você tem, o que você pode desenvolver, cada um de vocês desenvolveu, né? A sua maneira de lidar com essas tensões, né? Então, é identificar em qual momento eu estou mais emocional, eu estou com mais raiva, eu estou agindo pela raiva, pela impulsividade, ou, pelo contrário, pelo sentimentalismo. Enfim, identificar como que você funciona, né? Identificar como que você quer, onde que você quer chegar, onde que você quer, igual as meninas colocam, né? Eu gostaria de ser menos emocional. Ok, então o que é ser menos emocional? Né? E traçar ali
utilizando as próprias ferramentas, as competências, as habilidades que você já tem e que você pode vir a desenvolver também para caminhar para aquele ponto que você gostaria, sem essa coisa pesada do controle, né? Eu particularmente, quando falo de controle, meu corpo até tem que controlar. Descontrola, né? Ele descontrola. Então, eu acho que tem que estar atento bem a essa questão, né? Não dá para controlar, né? O tempo inteiro. Legal. Vamos dar uma pausa aí depois a gente escuta essa moçada aqui também pra gente falar sobre relacionamento, né? Vamos de mais música, gente? Vamos lá? Vamos, Tricô Moderno? Vamos de mais uma? Claro. Vocês vão mandar aí pra gente agora. Essa canção é Nada Que Entre na Lista dos 10 Mais. Vamos lá então. Bora lá, Tricô Moderno agora no Caleidoscópio. Não espere nada interessante, eu não vou dizer nada além do que eu quero falar. Não é mais uma canção de amor, eu não sigo moda. Se não quiser, nem precisa escutar. Eu ouço tanto lixo no meu rádio. Não sou obrigada a escrever o que me dê trabalho. Já tá tudo em liquidação, arte em cada sinal, implorando trocados. Seja o que for, queira isso ou não, não precisa nem prestar atenção. Não é nada demais, nada que me dê dinheiro demais, nada que me faça pensar demais. Não espere, isso não é mais uma pra você dançar. Não precisa nem sair do lugar. Não tenho dançarinas, não crio coreografias. É sem graça, mas não vou mudar. Eu ouço tanto lixo no meu rádio. Não sou obrigada a escrever o que me dê trabalho. Tem artista que ainda tenta ser útil sem passar pelo fute com a revista ele está. Seja o que for, queira isso ou não, não precisa nem prestar atenção. Não é nada demais, nada que me dê dinheiro demais, nada que me faça pensar demais.